Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um programa Giro da Semana. Eu sou a Maria Clara, estou aqui com o Cataldo e nós vamos apresentar agora os principais destaques que ocorreram ao longo da semana e eventos importantes para vocês ficarem ligados para a próxima semana. Em termos de cenário, ao longo dessa semana, nós tivemos as bolsas na Europa apresentando um resultado bastante favorável, as bolsas de maneira geral, não só na Europa como lá fora. Isso por conta, principalmente, de uma maior predisposição dos Estados Unidos em acordos comerciais com a China. Ou seja, ao que tudo indica, os Estados Unidos estariam pretendendo uma maior flexibilização das tarifas de importação, das tarifas para as importações chinesas, e esse fato animou os mercados lá fora. E apesar de não terem sido direcionadores importantes para o mercado, acho que vale a pena comentar dois eventos que ocorreram ao longo dessa semana. O primeiro deles foi a votação do Brexit, que mostrou um enfraquecimento da primeira-ministra Theresa May. O número foi 432 votos contra 202, mostrando um enfraquecimento, e ela deve apresentar uma nova proposta até a próxima segunda-feira. E o segundo evento importante para comentar foi o shutdown nos Estados Unidos, a paralisação em função de uma ausência de uma aprovação do orçamento pelo Congresso americano. Essa paralisação já está na quarta semana, a segunda maior da história, e isso pode impactar negativamente a atividade nos Estados Unidos. Então, vale a pena ficar no radar aí dos investidores na próxima semana, tanto o Brexit, assim como o shutdown, a paralisação nos Estados Unidos. Sim, Maria Clara, a gente, por outro lado, a gente vê que o Brasil, né, a principal bolsa, tendo uma semana aí com uma alta, quase uma das maiores altas aí, somente as bolsas norte-americanas, e uma outra bolsa, um outro índice acionário no mundo, mostrando uma alta tão consistente. O Ibovespa, nesse mês de janeiro, já mostra uma alta de 9,33%, e batemos aí sucessivos recordes de pontuação diariamente, e isso aí sempre atrelado aí ultimamente, apesar desse cenário, às vezes de volatilidade vinda do cenário externo, em função das expectativas com relação ao anúncio de reformas, né, o anúncio de reformas até mais consistente do que já se chegou a ser cogitado com relação a nova equipe econômica e a reforma da Previdência. Você quer falar um pouco sobre isso também? É isso mesmo, Cataldo. Então, o fato de uma expectativa de uma reforma da Previdência que aconteça de forma mais rápida e mais ampla, juntamente com possíveis privatizações, uma redução aí da carga tributária e ainda uma abertura comercial, foram fatores que animaram o mercado essa semana. E além disso, ainda nesse final de semana, vai ter um evento em Davos que o Paulo Guedes deve fazer um pronunciamento com um tom mais favorável para o mercado, que também deve continuar animando os investidores ao longo da próxima semana. Em termos corporativos, todo esse cenário, qual foi o impacto em termos corporativos, Cataldo? Sim, aí são casos bastante específicos, a gente vai comentar aqui apenas alguns, mas também no campo corporativo, esse bom humor e juntamente aí, com alguns fatos que estão, algumas premissas que já eram esperados pelo mercado, que acabou que estão se concluindo, justificam os principais movimentos na Bolsa nessa semana. Tivemos nessa semana uma alta de quase 12% da Suzano. A empresa concluiu as negociações da fusão com a Fibria. A gente, no caso específico da Suzano, a gente tem para ela uma recomendação de compra, um preço-alvo de R$ 58,00 por ação. Ela é a nossa top pick no setor de papel celulose. A gente acha que daqui para frente o mercado, de uma maneira geral, de celulose, ele deve ter um desempenho bom ainda por uns 2, 3 anos. Não prevemos novas ofertas significativas, e possivelmente o crescimento da demanda, embora venha acontecer de uma forma mais suave, ainda será saudável na nossa visão, principalmente no que diz respeito à Ásia.
Então, para a Suzano, a nossa recomendação, compra preço-alvo R$ 58,00, como eu já falei. Eu acho que agora a gente vai ver muita notícia no que diz respeito às sinergias, né? Tem praticamente 15 bilhões de reais de sinergias para serem apropriadas para serem absorvidas. Temos também, possivelmente, notícias que vão surgir com relação à expansão de alguns dos ativos, o ativo de Três Lagoas, por exemplo, que poderia trazer aí maior valor também, agregar valor de entre 1 bilhão e 1,5 bilhão de valor presente líquido para a empresa. Então, de uma maneira geral, a gente vê o papel também em termos de valuation, precificado, não precificando todo esse cenário que a gente acredita que é positivo. Então, a gente acha que tem um espaço aí para as ações andarem, e isso de fato já aconteceu um pouco essa semana no caso de Suzano, em que pese a gente tem $1 até, né, é uma ação que todo mundo lembra aí, anda bastante próxima do dólar, mas ela teve né, na semana então um bom desempenho em função dessas expectativas. Outro papel que andou bastante foi a Estácio. No caso específico de Estácio, é importante citar que a gente acredita que ela é uma das empresas que depois que o CAD bloqueou a fusão dela com a Croton, ela fez o dever de casa no sentido de melhorar a eficiência, de melhorar margens, o crescimento dela, na nossa visão. Então, daqui para frente, ele deve vir através de programas de graduação. Ela tem aumentado programas de graduação. Por exemplo, ela criou aí cursos aí de medicina que tem um ticket médio muito mais alto, mas assim, tipo 8 vezes, 10 vezes mais alto do que que o ticket médio das principais carreiras, né, da faculdade. A gente vê também a expansão, no caso de Estácio, das unidades existentes, e de uma maneira geral, acho que também ela está muito bem posicionada para crescer através do ensino à distância, dada que ela tem uma marca bastante reconhecida nesse mercado. Então é um papel que a gente gosta bastante. No caso, a Estácio, dentro do setor de educação, é a nossa top pick. Acho que o mercado está com essa mesma leitura. E no campo negativo, ainda também que tem saído notícias com relação à aprovação, né, ao encaminhamento muito breve aí, de um desfecho positivo para a fusão entre a Embraer e a Boeing. Nessa semana eles reportaram um guidance, né, de alguns direcionadores, que acabou sendo um fator que trouxe um pouco de apreensão no mercado, números menores que era previsto anteriormente. Por exemplo, a margem EBIT ela foi reduzida agora para 4%, antes era alguma coisa entre 5% e 6%. O break-even para a margem EBIT para 2019, incluindo custos de separação e excluindo o ganho com a joint venture. Por outro lado, também a gente acredita, então, que esse é um papel que possivelmente agora tem outros direcionadores importantes que têm que ser acompanhados. Ela deve estar pagando um dividendo especial, que não está, na nossa visão, também precificado. Então, a gente, para ela, temos um preço-alvo agora de R$ 31,00, e o nosso preço-alvo anterior era R$ 28,00. Mas é um papel que nessa semana sofreu em função desse guidance que foi passado abaixo, que foi menor do que o mercado estava esperando anteriormente. Bom, eu vou comentar então agora a agenda para a semana que vem, os destaques da agenda. Então, lá fora, na China, serão divulgados dados de atividade e o PIB do quarto trimestre de 2018, assim como o PIB de 2018. Na Europa, vai ocorrer a decisão de política monetária do Banco Central Europeu e serão divulgados também os dados PMIs, a prévia do PMI do mês de janeiro, que são dados de confiança aí demonstrando como é que está a atividade na zona do euro. E, por fim, no Brasil, serão conhecidos os dados de IPCA 15 e as sondagens e confianças do mês de janeiro. Para o IPCA 15, a nossa expectativa é que continue mostrando uma inflação baixa e bem ancorada. É isso, vamos encerrando o nosso programa agora, desejando um bom final de semana a todos e até a próxima semana. Bons negócios para todos na próxima semana.